Estamos começando mais um TVE Debate. Hoje nós vamos falar de violência doméstica. Para discutir esse assunto com a gente aqui na mesa do programa, nós convidamos a defensora pública Cristina Ume. Boa noite. Boa noite. A juíza Márcia Lisboa, juíza titular da primeira vara de violência doméstica familiar. Boa noite, doutora. Boa noite, Robson. E a assistente social Jaqueline Soares. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Robson. Bom, então eu vou começar esclarecendo os telespectadores sobre o que existe em termos de legislação com relação a essa questão da violência doméstica. A gente conversava aqui um pouquinho antes do programa e a doutora Márcia dizia para a gente pode abordar esse assunto por vários ângulos. Tem a questão do idoso, a questão da criança e a questão da mulher, que tem até uma delegacia específica para isso. A nossa legislação hoje atende às necessidades desse problema, doutora? Veja bem, Robson, a questão dos hipossuficientes, como nós falamos, que são as crianças, os idosos, né, e as mulheres, foram progressivamente, né, tomando para si, quer dizer, essas pessoas necessitadas foram tomando para si direitos que agora são amparados. Primeiro foi o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, depois o idoso, e agora, finalmente, a Lei Maria da Penha, que veio para proteger todas as formas de violência e prevenir todas as formas de violência contra a mulher. Doutora Cristina, há uma celeridade no julgamento dessas coisas. Parece que existe também um problema de subnotificação, né? Quando se trata de violência doméstica, o problema às vezes nem sai de casa. Existe ainda uma resistência, apesar disso já está sendo, a cada dia, as mulheres vindo mais a denunciar, mas tem uma certa resistência em expor a violência familiar, inclusive de crianças também dentro de casa, Medo, não só de vergonha. mulheres, a vergonha, o medo, mas isso está sendo quebrado porque demonstra aí o aumento dos registros de ocorrência nas DEANs. Nós temos também o DERCA, que é a delegacia, né, do adolescente e da criança e do adolescente, e tem também a delegacia do idoso. Então nós temos já, assim, quebrado muitos tabus com relação a isso, porque as pessoas estão se conscientizando e estão começando a denunciar. Jaqueline, você está diretamente ligada a essa questão de favorecer a denúncia, você lida diretamente com as vítimas, você percebe dessa forma? Percebo sim, Robson. O que é que acontece? Lá na vara, principalmente, nós trabalhamos com a questão do empoderamento dessas mulheres, né? Tanto delas quanto dos familiares. A necessidade de elas perceberem a importância dessa denúncia, né? As mulheres precisam entender que elas só vão romper o ciclo de violência se elas, né, forem efetivar a queixa na DEAN, né, procurarem a vala, procurarem a Defensoria Pública. Então a gente trabalha muito com essa questão do empoderamento da mulher, dela e da família também, né, que o apoio desta mulher é a própria família. Também o né, agressor, a rede, né? Também trabalha, porque a lei determina que trabalha o o agressor também. também. Doutora, a gente sabe que a justiça brasileira não é um caso específico da Bahia, mas o Brasil inteiro é uma justiça sobrecarregada nos seus mecanismos de agilizar os processos. E esse é um problema cotidiano, quer dizer, a pessoa está vivendo com aquilo hoje, amanhã, depois, não pode às vezes esperar como uma questão comum que levaria 3, 4 anos. E existe algum caminho especial para esse tipo de questão que exige uma decisão mais urgente? Olha, veja bem, a Lei Maria da Penha veio já com esse intuito, não é? Tanto é que nós temos uma competência híbrida, civil e criminal. O que demorava mais nessa questão? O que envolve a questão da violência? Né? Família e questões de separação, divórcio, adoção, guarda, dissolução de união estável, tudo isso a defensora pode pedir e dentro da vara, concomitantemente com o processo criminal, corre. Então já facilita muito, acelera muito. Nós, em pouco tempo, nós já resolvemos vários casos de divórcio, de separações e regularizamos a parte civil, que é a que demora mais, e a criminal corre tranquilamente, quando já tem uma medida protetiva também, e que ele se afaste da mulher. Desculpa, doutora, Robson, não podemos deixar de falar que um dos focos que gera muita violência é a divisão de patrimônio. Exatamente. E nós temos, em 99% dos casos, das ações que nós temos feito cíveis lá, nós conseguimos fazer acordo, Exatamente. resolver a questão do patrimônio, para essa mulher, alimentos, alimentos, tudo, para essa mulher sair de lá com todos os seus direitos
A gente resolvidos. poderia citar um caso que está na mídia agora, que é a questão do goleiro do Flamengo, Bruno, a gente não pode deixar de citar, porque passaria por esse problema, talvez, da questão do que ela estava reivindicando com relação a questão financeira. Esse foi o motivo, claro, óbvio. O ter em detrimento do ser, né? Exatamente. A questão econômica fala muito mais alto do que a própria pessoa humana. Quer dizer, então essa violência não necessariamente nas uniões, quer dizer, que estão permanecendo, mas elas são muito comuns, então, quando há uma separação, essa violência pode ser, digamos assim, um estopim para que essa violência surja nas questões de separação, é mais comum. Exatamente. Muitas vezes a mulher convive ali com agressão anos, e convive, perdoa, e ela vive um ciclo de violência, mas no momento que ela dá um basta, e que ela resolve separar-se, esse homem enlouquece. É aí que nós temos os maiores problemas, porque ele não quer, não acredita que ela possa deixá-lo. Então aí começam as ameaças, as agressões piores, e a mulher chega no limite dela, em que ela quer realmente romper esse vínculo. E é esse empoderamento que Jaqueline falava, da conscientização dessa mulher, de colocar essa mulher, muitas vezes ela depende financeiramente desse homem, de ela entrar no mercado de trabalho. Nós temos feito, juntamente com o Cine Bahia, com o Cine Bahia, com a Secretaria, a CETRE, cursos profissionalizantes para essas mulheres, para empoderar essa mulher, ela poder sair de casa, poder manter sua prole. Isso aí que a doutora Cristina fala perpassa muito pela questão do poder, né? O homem ainda tem inerente é cultural, nele, né? Exatamente. Aquela coisa do poder, ele pode mais, né? O poder está na mão dele. Então, quando a mulher toma iniciativa de sair daquele ciclo de violência, ele se desestrutura, porque ele achava que ela nunca teria vontade sairia do domínio. Exatamente. O controle, ele perde exatamente o controle daquele objeto. Que se torna violento. Que se torna mais violento, né? E aí é por isso que nós fazemos esse trabalho na vara de empoderamento dessa mulher. Ela precisa perceber que ela também é pessoa digna de poder, também de reger a vida dela, né? Doutora Márcia, como é para uma mulher chegar numa delegacia, dar uma queixa do marido e depois voltar para casa, e esse marido sabendo que ela foi até a delegacia, que tipo de proteção? Não fica muito vulnerável nessa situação? A lei dá toda, nós precisamos de um mecanismo público. É quase um programa de proteção anti-testemunha que tem que ser criado, né? Na realidade, existe a questão da medida proteção à vítima também. Mesmo com a medida protetiva. Porque você tocou uma coisa importante, Robson, ainda, e a Galena também colocou, a questão cultural, patriarcal, o machismo. As mulheres ainda encontram na delegacia uma restrição ao seu direito de denunciar, mesmo quando ela consegue romper esse ciclo de violência, de vergonha e medo, lá ela ainda, mesmo nas delegacias, é problemático. Então, a medida protetiva, a lei ajudou muito, tá? Porque são milênios de solidão, de silêncio, de mulher como um ser humano secundário, né? E nós temos que mudar esse paradigma. Essa lei é maravilhosa nesse sentido. Nós estamos melhorando muito, mas para mulher milênios é difícil. Agora, a gente nota, por exemplo, e isso já respaldando o que vocês disseram aqui, por exemplo, questão de pensão alimentícia. O sujeito vai preso rapidamente. Sim, pois não, complemente. Complementar aqui, claro. Que você disse com relação a ela fazer a denúncia e depois voltar para casa. Veja bem. Com o marido sabendo que ela fez a denúncia. Sabendo. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Marido violento. Quando essa assistida vem e nos procura na Defensoria Pública e a gente analisa o caso dela e eu vejo que é uma situação